Olá, começa agora mais uma edição do SINotícias, com as principais informações de Linhares e região. Na edição de hoje você confere. Taxista sofre sequestro relâmpago e tem carro levado por ladrões em Linhares. No Dia Nacional do Corpo de Bombeiros, a simulação de um acidente com moto movimentou o centro da cidade. Homem é preso com moto roubada em São Rafael. Confira hoje a segunda reportagem da série HGL Realidades. Quinta-feira é dia da coluna Direitos e Deveres com o Dr. Cleilton Mendes. E na nossa entrevista de hoje, nós falamos com o presidente do Conselho de Segurança Pública de Linhares, Márcio Roney. O esporte é assunto para o nosso cronista Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no SINotícias. Linhares se vê aqui. Um taxista sofreu um sequestro relâmpago na madrugada desta quinta-feira em Linhares. O Fiat Linea, placas OCW 7754, de propriedade dele, foi levado pelo casal que assaltou o taxista. A própria vítima contou à nossa reportagem como tudo aconteceu. Eu saí de casa, a faixa de 4h40, vim no sentido de trabalhar aqui no ponto. Topei um casal a pé na faculdade no IFES. Fizeram com a mão, eu parei, pediram uma corrida por parada obrigatória. Chegando lá, me abordaram. Botaram a minha cabeça, me jogaram no banco traseiro. O rapaz pegou o carro, a moça ficou com a arma e me conduziram até a mata do Pontal do Ipiranga. Chegando ali, me abandonou, foram embora. Eu andei 5 km a pé até chegar ao batalhão no Pontal do Ipiranga. Então o caso já foi registrado na polícia? Registrado, boletim e tudo. Você acredita, Devani, que falta mais segurança para os taxistas em Linhares? Falta bastante. Como forma de segurança, o presidente da Taxil pediu o botão do pânico e diz que enquanto essas medidas não são tomadas, eles terão de evitar determinados locais e horários. Falta muito segurança, abordagem da polícia, até a polícia andou fazendo bastante abordagem com a gente, mas porém, igual nós estávamos falando, ela fazia abordagem, mas só o taxista. Pedia os documentos do taxista, pedia documento do veículo, mas o passageiro que era... O medo da gente é o passageiro, eles nem olhavam para a cara do passageiro. Então, a gente pede para abordar o passageiro também, que a gente não sabe se o cara é uma pessoa boa ou um marginal que a gente está levando dentro do carro, você entendeu? Mediante essa situação, a esse fato, o que vocês, como taxistas, quais são as providências que vocês vão tomar, até mesmo por precaução, né, como cuidado daqui para frente? A coisa que a gente vai ter que fazer é evitar de pegar certas pessoas. Infelizmente, algumas ligações de alguns bairros perigosos a gente não vai poder ir, entendeu? Porque nós temos medo de chegar lá e ser um assalto, igual o que aconteceu hoje. Bom, até agora a polícia ainda não tem pistas dos criminosos. Qualquer informação que possa levar a esse casal pode ser repassada ao 190 da Polícia Militar. Quem passou pelo centro de Linhares nesta quinta-feira se surpreendeu com uma cena chocante de resgate feito pelo Corpo de Bombeiros. Apesar de se tratar de uma simulação na Semana Nacional do Corpo de Bombeiros, a ação assustou muita gente. De longe a cena chama a atenção. Um homem caído e uma moto encostada no poste. A viatura do Corpo de Bombeiros sai em direção ao socorro da vítima, que aparentemente está desacordada. Com o local isolado, a cena chamou a atenção de muitos curiosos. Mas toda essa movimentação não passou apenas de uma simulação de acidente realizada pelo Corpo de Bombeiros. A ideia de envolver o motociclista partiu dos dados que comprovam que o índice de acidentes com motos vem crescendo a cada ano na região. No primeiro semestre deste ano, de janeiro a junho, 341 ocorrências foram feitas, uma média de 57 ocorrências por mês. No ano passado, os números foram menores, 353 ocorrências no mesmo período, uma média de 54 ocorrências no mês. A ação do Corpo de Bombeiros é justamente conscientizar e alertar os motociclistas sobre os riscos diários. Quinta-feira é dia da coluna Direitos e Deveres com o nosso colunista, o advogado Cleilton Mendes. Confira. Olá. Definitivamente, algumas coisas na vida nós realmente não escolhemos. Uma delas é o nome que nós carregamos
do primeiro ao último dia de nossas vidas. Como são os pais da gente que acabam escolhendo o nosso nome, é natural que algumas pessoas não se sintam tão à vontade ou tão satisfeitas com a própria identidade que carrega. E aí surge uma grande questão. É possível eu alterar o meu nome? Bom, antes de responder essa pergunta, é preciso que a gente entenda um princípio jurídico que na legislação diz que o nome é imutável, ou seja, via de regra, você não pode alterar o seu nome. Fosse assim, e a legislação até cria esse embaraço para se alterar o nome, para se evitar realmente que as pessoas, ao seu bel prazer, mudem de nome e aí gere alguns problemas jurídicos. Algumas pessoas acabam cometendo crimes e depois querem mudar de nome para não ser identificadas. Então a regra é, o nome é imutável, não pode ser mudado. Mas como toda regra tem exceção, a legislação brasileira ela define algumas regras para que você consiga alterar o nome, algumas exceções para que você consiga alterar o seu nome. A primeira delas é se o seu nome te causa algum constrangimento. Algumas mães registram o nome do filho, por exemplo, de Judas, e essas pessoas, até em razão da história da figura bíblica do Judas, o traidor, a pessoa acaba crescendo com algum problema psicológico, algum transtorno durante a vida e tem a forte necessidade de alterar o nome. Em São Paulo, recentemente, aconteceu o caso de um mecânico que tinha o nome de Dagmar. Ele alegava que sofria forte estresse com as gozações sofridas no trabalho. Esse é um dos motivos para se alterar o nome. O outro motivo é quando o seu apelido passa a fazer parte intrínseca da sua vida. Caso emblemático da Xuxa. O nome da Xuxa em certidão de nascimento era Maria das Graças Meneghel, passou a ser Maria das Graças Xuxa Meneghel. No mesmo caso, Lula, quando acrescentou o apelido Lula ao nome Luiz Inácio da Silva. O terceiro ponto é quando o seu nome é genérico demais e essa generalidade passa a te causar um transtorno muito grande, como, por exemplo, João da Silva. Às vezes alguém tem um nome negativado como João da Silva, o mal pagador João da Silva acaba prejudicando o bom pagador João da Silva por ser um nome extremamente genérico. Então, dependendo do caso, você consegue transformar o nome para, por exemplo, João Rodrigues da Silva. O quarto caso é o homônimo. Como as mães brasileiras elas são muito criativas, é muito comum que as mães coloquem nomes de Washington e Sharon com a grafia completamente equivocada. É possível você pedir em cartório ou entrar com uma ação judicial de alteração de prenome para se alterar e colocar a grafia correta do nome. O quarto ponto é quando você realmente passa por um serviço de proteção à testemunha, ou seja, você denunciou algum crime e precisou ser protegido judicialmente contra um traficante, contra alguém que você acabou denunciando o crime, e aí nesses casos a justiça autoriza que você altere o nome para continuar vivendo em tranquilidade. Então, resumindo, a dica de hoje é, um nome é imutável, você só consegue alterar conforme essas exceções que a gente acabou de passar. Até a próxima. Obrigado, Dr. Cleilton, pelas informações e até a próxima quinta-feira. Agora a gente confere como fica o tempo nesta sexta-feira em toda a região. A sexta-feira será com variação de nebulosidade e não chove. Em Linhares, as temperaturas variam entre 17 e 30 graus. Colatina mínima de 15, máxima também de 30. São Mateus, variação entre 19 e 29. Já em Vitória, mínima de 18, máxima 28 graus. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, você vai ver a segunda reportagem da série sobre o HGL. Nós já voltamos. A Polícia Militar apreendeu uma moto furtada em São Rafael, interior de Linhares. Um jovem de 25 anos que conduzia o veículo foi preso. Ele disse que havia comprado a motocicleta por R$ 1.200, mas negou que soubesse de que ela era roubada. A Yamaha Factor YBR placas OCY 7728 foi encaminhada para o pátio credenciado ao Detran aqui da cidade. O suspeito foi preso e levado para a Delegacia Regional de Linhares. E no bairro Araçá, um jovem de 22 anos foi flagrado com um revólver calibre 32 municiado. Ele foi abordado durante um patrulhamento preventivo na Avenida do Contorno. O rapaz negou que tivesse a intenção de praticar qualquer crime, mas foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. Vamos agora à cotação do café. Confira. A arábica tipo 6 fechou o dia cotado a R$ 402 a saca.
Arábica 7, R$ 302. Conilon tipo 7, cotado a R$ 292 a saca. Nós exibimos ontem a primeira matéria da série de reportagens sobre o funcionamento do Hospital Geral de Linhares, o HGL. Hoje, nós vamos ver de perto como é a realidade de quem está internado na unidade, os setores que ainda não funcionam e a rotina dos profissionais do maior hospital público aqui da região. A reportagem é de Oséias Farias e Marcelo Nascimento. A situação é caótica, é gritante, é importante a imprensa tomar conhecimento e também a população. Tem a troca de plantão, tá demorando para a troca de plantão nos médicos. É uma população de 340 mil. A gente tem muita dificuldade de contratar profissional. Na matéria passada, nós mostramos um pronto-socorro infantil que ostenta filas e convive com a falta de atendimento para muitos moradores de Linhares. Salas vazias, falta de materiais e equipamentos fazem parte de uma série de problemas levantados pela nossa reportagem. Mas nem tudo é problema neste setor. Quem consegue ser atendido fica satisfeito e até alimenta sonhos. É o caso do garoto Arthur, de 6 anos de idade. Ele se tratou de uma bronquite, estava prestes a ter alta e sonhou junto com seus familiares. Remédio. Um montão de remédio? Montão. E brinquedinho te deu também? Deu. O Patati veio aqui me dando o soldadinho. Depois, você não quis ir embora com ele, não? Não. Você quer ir embora logo pra casa pra brincar com os amiguinhos? Mas as nossas caminhadas rumo à realidade do maior hospital público do norte do estado foi bem mais além. Passando pelos corredores, acompanhados de diretores da unidade, vimos elevadores bem instalados em pleno funcionamento. Uma reclamação na unidade era a limpeza, que, de acordo com denúncias passadas, deixava a desejar. Hoje, a realidade é outra. São mais de 60 funcionários à disposição para deixar tudo bem limpinho, como nós constatamos. Hoje nós contamos com 79 funcionários nessa parte da limpeza. Estamos já desde o mês de outubro de 2014 e até a presente data. Na enfermaria do HGL, encontramos funcionários em reunião para traçar a demanda do dia. São papéis diversos, revelando que havia muito a ser feito. Mas não demorou para encontrarmos o outro lado da moeda, aquele que não funciona como deveria. Chegamos a uma sala para o período pós-operatório. São feitas diversas operações. Os pacientes têm que passar por aqui. Na sala ao lado, encontramos aparelhos para infusão, que também estão subutilizados, às vezes por falta de profissionais. Na enfermaria cirúrgica, mais desafios a vencer. Nesta área, deveria funcionar uma sala para ecocardiograma. Eu estou no setor de enfermaria cirúrgica e eu entro dentro da sala que deveria funcionar o serviço de ecocardiograma. Só que ele não está funcionando. Por que não está funcionando esse setor? Pois é, a primeira questão é que nós não dispomos de um aparelho de ecocardiograma no hospital, né? O médico que faz ecocardiograma, ele pega o aparelho portátil dele e quando a gente necessita, um paciente de UTI, um paciente com doença cardiovascular grave, assim, a gente liga para ele, pega o aparelhinho dele e vem. Só porque ele está assim, né? Bastante engajado em prestar esse serviço. Se os médicos têm que usar os seus próprios ecocardiogramas, a conclusão é de que, em muitas vezes, o HGL pede socorro, que deveria vir do Estado. Nossas câmeras flagraram computadores de uma época passada, à espera de máquinas novas. Não é difícil diagnosticar os problemas da unidade. Entre o que funciona e não funciona, concluímos que o Hospital Geral tem certa capacidade de atendimento,
Mas com o atendimento à população de Linhares e os que não moram aqui, a situação tende a se agravar ainda mais. O secretário de Saúde, José Roberto Macedo Fontes, explicou que em 29 meses, o gasto com pacientes de fora da cidade revelou números bem elevados. Nós identificamos que de janeiro de 2013 até maio passado desse ano, ou seja, em 29 meses, nós gastamos 11 milhões atendendo munícipes de fora. Como que nós identificamos isso? Pelo cartão SUS. Então, pelo cartão SUS, eu consigo identificar de onde é esse munícipe. E nós tivemos esse gasto de 11 milhões, gasto do município, que deveria ser gasto com munícipes de Linhares, e gastamos com outros munícipes, seja ao redor ou até de distâncias maiores. Por exemplo, tivemos pessoas de Águia Branca sendo atendido aqui e tudo mais, com uma distância mais longa. E também, esse número é o que a gente consegue contabilizar pelo cartão SUS. Mas nós temos diversos outros casos de munícipes sendo atendido aqui com um comprovante de residência falso aqui de Linhares. E que num primeiro momento, por ser urgência e emergência, temos que ter porta aberta e atendemos. Mas depois vamos verificar que trata-se de uma prestação de documento, comprovante de residência falso. Porque aí quando o programa de saúde da família procura essa pessoa para dar o atendimento seguinte lá no seu bairro, pela unidade básica de saúde, constata que ele não é residente de Linhares. Ele vai além e afirma que o HGL consome do município mais de 30 milhões por ano. E o gasto com saúde na cidade já chega a 40% do orçamento. O município ainda busca uma tentativa de suportar o HGL. Nós, em 2014, realizamos um investimento de verba da Prefeitura de 32 milhões de reais no HGL. Nós atingimos quase 40% do orçamento do município gasto em saúde. A lei preconiza 15%, nós avançamos muito além disso. Então, hoje é inviável o gasto de mais verba do município para otimizar essa estrutura do HGL. José Roberto afirma que se o Estado não participar, dificilmente a situação vai se resolver. O HGL não é um estorvo, não é um apêndice para a gestão. Pelo contrário, ele é muito necessário e nós abraçamos com muito carinho o HGL. Só que é inviável avançar em investimento do município, porque o HGL ele é regional. Eu acredito que o HGL tem condições de aumentar ainda mais a sua resolutividade, dobrando o seu centro cirúrgico, dobrando a capacidade de UTI instalada e aumentando ainda mais essa resolutividade. Mas para isso precisamos de ajuda. Não dá para o município continuar sozinho bancando o HGL. Se falta dinheiro para resolver esta situação gravíssima, os moradores querem mesmo o problema resolvido. Amanhã, a série sobre o HGL vai continuar. Vamos acompanhar o centro cirúrgico da unidade. Lá encontramos pacientes passando por cirurgias e uma extensa área onde deveriam ter equipamentos para dobrar o atendimento, mas que hoje estão vazias. Bom, e nesta sexta-feira você vai ver a terceira e última reportagem da série HGL Realidades. Agora vamos conferir o resumo esportivo do dia com o nosso cronista Altemar Félix. Muito bem, Cláudio, vamos antecipar logo algumas informações importantes para a nossa agenda deste final de semana no esporte. O Palmeiras do Guache vive momentos importantes em sua trajetória. Vai decidir o campeonato intermunicipal, que é promovido pela Secretaria Municipal de Esportes aqui de Linhares. E a decisão é contra o Paraíso Novo de Vila Valério. Começa neste domingo, a partir das 3 da tarde, lá em Vila Valério. Depois, no próximo dia 12 de julho, o Palmeiras do Guache vai fazer a finalíssima em casa, com apoio de sua torcida. E o Guache, a torcida do Guache, os moradores do Guache, gostam muito de futebol. Vai ser tudo lá no estádio lá, que tem o nome do meu parente lá, o Orozimbo Leite. Aquilo vai ferver de gente. E é claro, a maior parte torcendo pelo
Palmeiras do Guaxa. Anote aí na agenda, hein? 5 de julho, domingo agora, 12 de julho, a decisão do Intermunicipal. Nós vamos acompanhar e fazer o balanço para vocês. E neste último bloco do Sim Notícias, nós queremos falar sobre segurança pública, né? A gente tem se assustado com o alto índice de violência contra jovens aqui na região, jovens envolvidos em crimes e jovens vítimas de homicídio aqui na cidade. Nós tivemos na noite desta terça-feira a morte de mais um jovem de 18 anos no bairro São José. A polícia está investigando o caso. Já é o 49º homicídio no município de Linhares, um número bastante alto. Para a gente refletir um pouquinho sobre esses números, a gente recebe aqui o presidente do Conselho de Segurança Pública de Linhares, o Concel, Márcio Rony Correia. Tudo bem, Márcio? Tudo ótimo. Preocupante, né? Sim, na verdade, o problema do homicídio, o problema dessas vítimas que está acontecendo aqui em Linhares, como no todo o Brasil, tem muita relação com a situação das drogas, né? E isso não é um problema de polícia, isso é um problema social, né? A gente precisa ter políticas públicas voltadas para o menor, para que o menor não venha se inserir no mundo das drogas. Então isso está claro e evidente. O que está faltando é o governo se mobilizar e começar a pensar nisso. Hoje, em vez de trabalhar e investir em segurança pública no foco meramente policial, de repressão, eu acho que a gente deveria voltar para a questão de educação. Acho que é a saída a longo prazo. O problema é que no Brasil o planejamento é para 3, 4 anos apenas, né? Um momento eleitoral. Muito imediatismo, né? Imediatismo. Nós precisamos começar a pensar a longo prazo, para a gente obter resposta, de repente, daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Pois é, na última semana nós falávamos aqui sobre a Semana Nacional sobre Drogas. Exatamente essa é uma problemática, né, das pessoas que são vítimas das drogas, que são usuários, dependentes e trazem muitos problemas para a família como um todo, uma desestrutura total. E aí vem uma outra questão que é a violência gerada por tudo isso, a briga, né, de traficantes e muito mais. Há cerca de 2 meses, pelo menos, o secretário de Ações Estratégicas, o Martinelli, esteve aqui em Linhares, né, conversou inclusive com o senhor, o pessoal do Concel, a Secretaria de Segurança, já tentando viabilizar aquele projeto do governo do estado de ocupação social nos bairros aqui com maior índice de criminalidade. Não fluiu muito, não, essa conversa? Essa reunião ocorreu no dia 7 de maio. Foi uma reunião que foi provocada pelo próprio secretário Evaldo Martinelli. Nós estivemos com ele uma semana antes em Vitória, para ver uma situação da violência do município, já pedindo algumas ações, e ele disse que tinha um plano piloto para ser instalado em Linhares. E veio apresentar esse plano? Veio apresentar e precisou da articulação ali, tinha vários secretários do município, e enfim, já se vão chegando 60 dias, né, e nada mais foi dito. Então, às vezes o Estado vem, faz aquela propaganda toda e depois a coisa para e fica por isso mesmo. Não sei se isso é questão política, mas é assim que funciona. Agora, Márcio, o senhor não acha que seria interessante uma ação mais conjunta, né, de toda a sociedade? Porque a gente vê assim, muitas ações isoladas, né? O governo tenta fazer isso aqui, uma quadra de esporte, é um projeto A ou B, mas de maneira geral a gente vê muitas ações isoladas e pouco ações em conjunto mesmo para resolver o problema. Mas o objetivo dessa reunião, que foi provocada, na verdade, é para que se formasse um grupo realmente de ações estratégicas para minimizar a violência no município. Para trabalhar em conjunto. E aí mesmo tem que envolver Secretaria de Esporte, Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, todos os grupos, para que possam pensar coletivamente uma forma de encontrar uma solução. Não uma solução imediata, como eu disse, mas uma solução a longo prazo. Passo a passo, é isso. Né? Pois é. Um outro assunto aqui, Márcio, moradores do bairro Jardim Laguna tem reclamado muito do número de casos de roubos, tentativa de furto e a presença de internos ali do presídio de Linhares que vão para o semiaberto, vão trabalhar durante o dia e na volta ficam por ali no bairro usando droga e fazendo outras coisas, né? O Concel, chegou ao Concel essa informação? Sim, já chegou essa informação para o Conselho de Segurança. A própria Associação de Moradores do bairro procurou. Nós estivemos reunidos com o diretor do presídio e foi nos passado a relação das empresas que usam desse serviço dos presos, que saem para trabalhar e que retornam depois no final do dia. Esses presos saem de bicicleta e a empresa às vezes dá só um vale transporte.
Nós já fizemos uma reunião com um grupo de empresários e levamos a proposta que eles se reúnam e paguem um ônibus para fazer esse transporte. Como é feito em Viana. Até o presídio. Em Viana, nenhum preso sai para trabalhar se não tiver o transporte da empresa que busca e leva de volta. Porque o preso, ele sai e ele está praticando furto, está criando um terror nas imediações do presídio. E esse presídio, para nós aqui em Linhares, não pode ser um presente de grego. Ele não pode, nós temos que ter, o Estado, ele instalou o presídio, mas tem que dar segurança para os munícipes. As pessoas moram no entorno. E nós, Conselho de Segurança, sociedade organizada, não queremos permitir que isso venha a ser um problema para a nossa cidade. Inclusive, já havia sido citado, né, e dito que aquele presídio poderia ser desativado, né? Alguma informação nesse sentido? Ele chegou a ser, na época, na construção daquele presídio novo que tem lá na região das Perovas, era para ser desativado. Depois, tendo em vista a necessidade de colocar mais presos e não tem mais espaço, você tem ideia, aquele presídio ali hoje está, o último número que eu ouvi, estava com 797 presos, quase 800, e a capacidade dele é 450, 500. E a estrutura quase bem precária também, verdade, né? Verdade. Muito bem, eu quero agradecer muito aqui a presença do presidente do Conselho de Segurança de Linhares, né, do CONCEL, Márcio Rony Correia. São situações que realmente preocupam a todos nós. O CONCEL que está aí fazendo essa ponte, né, com as forças policiais, com os órgãos, né, públicos e com as associações privadas. A gente espera, né, dias melhores, que a nossa segurança, a gente possa sentir realmente essa segurança aqui na cidade. Nós poderíamos cruzar os braços e dizer que é dever do Estado nos dar segurança, mas nós, sociedade organizada, eu volto a dizer, igrejas, empresários, grupos de diversas áreas, nós temos que nos unir para tentar, de certa forma, levar essa discussão, porque se deixar por conta do Estado, a morosidade do processo, a coisa é muito lenta e pode demorar a vir uma solução. E nós não queremos que Linhares seja referência nacional como uma cidade violenta. Pois é, uma cidade conhecida economicamente, né, por ter crescido muito, né, uma cidade que realmente progrediu muito, não pode ter... Nós queremos crescimento, né, com desenvolvimento. E na área de segurança principalmente. E nós vamos cobrar isso. Tá joia, que bom. Obrigado pela presença, viu? Eu conversei com Márcio Rony Correia, presidente do Conselho de Segurança Pública de Linhares, o CONCEL. Esta edição do Sinotícias está terminando. Você pode nos ajudar a fazer o nosso telejornal. O e-mail para mandar a sugestão de reportagem está no seu vídeo, pautalinhares@redesim.com. Acesse as nossas entrevistas e reportagens aí no endereço do Facebook. Nosso telefone de contato é o 3373-2000. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição. Sinotícias. Linhares se vê aqui.